corpo governante sabia que a tradução do Novo Testamento de J. Greber tinha influência demoníaca. Mesmo em 1956, o corpo governante concluiu que a tradução de Greber tinha um plus a mais. É bem claro que os espíritos nos quais o ex-padre Greber crê lhe ajudaram na sua tradução. Afirmou o corpo governante conforme a Sentinela 1º de outubro, de 1956, página 187, parágrafo 11. Estava, bem claro, para o corpo governante que a tradução de Greber envolvia a evocação de espíritos. Na mesma revista, no parágrafo 10, o CGE referiu-se à tradução de Greber como bem espírita. Mas pouco importava, bem clara, com a tradução dos espíritos. O corpo governante não aplicou o princípio de 1 aos Coríntios capítulo 5 versículo 6. Onde nos diz, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda. Fizeram uso de tal tradução dando ouvidos às vozes dos espíritos demoníacos. Tradução do Novo Mundo. A Bíblia produzida pelas Testemunhas de Jeová, chamada Tradução do Novo Mundo, causou muita controvérsia. O livro dos Arautos afirma que é uma tradução literal que apresenta fielmente o que está nas escrituras originais, e que todo o comitê de tradução era de ungidos espíritos cristãos, mas não revelaram seus nomes. Meu último marido, Bill, estava no quartel-general da Sociedade Sentinela, trabalhando na tradução do Novo Mundo. O ex-presidente Fred Franz foi o principal responsável por essa tradução. Não era doutor e muito menos erudito em grego, e só tinha cursado 2 anos da universidade. Não havia eruditos. Eu sei porque conhecia todos pessoalmente. A suposta tradução foi escrita para refletir a doutrina pessoal deles. E o livro dos Arautos não diz a verdade quando afirma que essa é uma tradução literal do grego original. O único grego original que conheço é Jorge Ganges, do Comitê Secreto de Tradução. E ele não era erudito, disso eu tenho certeza. Ele mesmo me contou que antes de juntar-se a nós era cozinheiro em Columbus, em Ohio. O Dr. Bruce Metzger é reconhecido como um dos maiores tradutores da Bíblia do mundo. Dr. Metzger, a tradução do Novo Mundo é confiável para o estudo da Bíblia? O leitor leigo é totalmente enganado pela mostra de uma suposta erudição que essas pessoas introduziram nessa tradução. É uma falsa amostra de erudição. Deve ser chamada de não apenas uma versão em separado da Bíblia, mas em alguns aspectos uma perversão da Bíblia. Eles usam a palavra Jeová 237 vezes no texto do Novo Testamento e não aparece nenhuma vez em nenhum dos manuscritos gregos conhecidos. Eu não acho que essa seja uma erudição responsável. Mas ainda pior, em relação à pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, tentaram todas as vezes que podiam denegrir o status de Cristo de eterno Filho de Deus para um ser criado. Chegam mesmo a distorcer o primeiro verso do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E está escrito Deus com D minúsculo. Isso é terrível. Dr. Metzger, o que acha da afirmação da Sociedade Sentinela de que a Bíblia de Johannes Greber era uma tradução? Sim, essa tradução, eu anos atrás consegui uma cópia dela porque estava interessado em sua tradução do ponto dos manuscritos gregos que ele tinha usado. Johannes Greber, ou Griber, era um ex-padre católico. E depois de se casar com uma mulher que se autodenominava médium,
Ele teve a ideia de que traduziria o Novo Testamento de um jeito mais acurado se tivesse a ajuda de uma médium espírita. Quando a verdadeira fonte de Greber foi exposta por aqueles que estavam fora da sociedade, pararam de se referir a ele como um erudito. O interessante é que há provas de que eles sabiam desse envolvimento por pelo menos 30 anos. Essa atitude deliberada é encontrada em toda a história deles, apesar de nunca haver uma referência a isso no livro dos Arautos. Isso é franco? Isso é honesto? To support its beliefs, the Watchtower organization has published its own version of the Bible, called the New World Translation. To lend credence to this translation, the Watchtower Society has deliberately misquoted a number of well-known Greek scholars. Dr. J.R. Manty, an eminent Greek scholar, was one of the authorities quoted out of context. The Watchtower Society has implied that he supports their New World Translation. Dr. Manty agrees. I have never found any so-called translation that goes so far away from what the Scripture actually teaches as these books published by Jehovah's Witnesses. They are so far away from what there is in the original Hebrew and the original Greek. Dr. Manty called the Jehovah's Witness Bible a shocking mistranslation, obsolete and incorrect. You can't follow theirs because it's biased and it's deceptive because they deliberately changed words in a passage of Scripture to make it fit into their doctrine. They distorted the Scripture in many passages, scores and scores of passages in the New Testament, dealing with the deity of Christ especially. To find additional support for their altered scriptures, the Watchtower has even turned to the occult. The New Testament, a Bible translation by Johannes Grieber, has been used as an authority in many of their publications. Johannes Grieber was a spiritualist, heavily involved with the occult. His translation was completed under the direction of spirit messengers, with the aid of his wife, who was a self-professed spirit medium. The willingness of the Watchtower to accept any authority is reflected in the words of Charles Taze Russell in the July 1879 issue of Zion's Watchtower, where he stated, "A truth presented by Satan himself is just as true as a truth stated by God. Accept truth wherever you find it, no matter what it contradicts." This philosophy is reflected in the New World Translation of Jehovah's Witnesses.